rápida, tudo que eu penso eu quero fazer. Meu marido já é mais ponderado e ele fala, calma. Então eu venho aprendendo com o Senhor, né, com a palavra do Senhor, a parar, pensar, consagrar aquilo que Ele me dá, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu penso em ajudar. E como testemunho disso, né, como a palavra de Deus diz aqui, aos nossos olhos as coisas podem parecer boas, mas para o Senhor às vezes não é, e a gente não pede permissão, e a gente não consulta, e a gente não consagra. E eu estou falando de mim, tá, irmãos? De mim. Então, essa semana eu passei por uma situação muito complicada mesmo. Eu, no ímpeto de ajudar, né, quando as pessoas me dizem alguma coisa, eu acredito. Eu sou aquela pessoa que eu acredito no que as pessoas estão me falando. E apareceu lá na loja um rapaz vendendo um certo produto, dizendo que ele pegou aquele produto que era dele, que ele comprou, e eu acreditei nele, abri um água nos olhos, e aquilo me comoveu, e rapidamente, prontamente, no intuito de ajudá-lo, eu comprei o produto dele. Para mim, não perguntei a Deus, não consagrei, não fiz nada, estou ajudando, sou boa pra caramba. Mas o resultado veio depois. As pessoas lá do supermercado mundial foram até a minha loja buscar o produto roubado. Então, nessa situação, eu falei, meu Senhor, e aí o Senhor veio com essa palavra para mim. Você quis botar sua mão, os seus olhos eram bons, era ajudar é legal, mas você consagrou a mim, você perguntou a mim, você orou para que isso pudesse acontecer, até para você ajudar alguém. Então, aquilo ali me tomou, porque o que adianta, né? Eu estar aqui, louvar, adorar a Deus, buscar o Senhor, orar, e ir lá fora, porque é muito conveniente, e essa oportunidade, gente, para quem trabalha como eu, são diversas, são inúmeras, é muito fácil. Então não adianta eu vir buscar Deus e lá fora estar servindo ao demônio. Então essa palavra veio para mim hoje para que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Antes de eu ajudar, antes de eu fazer, antes de eu falar, antes de eu fazer qualquer coisa, ou né, com os irmãos também, que é uma palavra que eu estou compartilhando com a igreja, que nós possamos verdadeiramente consagrar ao Senhor, perguntar ao Senhor, porque mesmo que aos nossos olhos parece que a situação é boa, que a gente está ajudando, muitas vezes a gente está realmente pecando contra Deus. Amém? Amém. Amém. É desse jeito, tudo que nós fazemos é colocar o Senhor na frente, pedir permissão ao Senhor para ver se é ou não, se é da vontade dele ou não, se ele permite ou não. Muitas das vezes queremos fazer com o nosso próprio esforço, e o Senhor fala, eu coloquei a mão, ou porque você colocou a mão, o Senhor já estou aí operando. É desse jeito que o Senhor trabalha. Pastor André, com a sua oportunidade, e a missionária Márcia já está se preparando também com a oportunidade dela. Aleluia, glória a Deus. Ao Deus de Cristo, papai do Senhor Jesus. Amém. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Prometo ser breve no que eu vou falar, porque eu creio que só a leitura que nós vamos fazer, o Espírito Santo já vai estar ministrando no seu coração, assim como ministrou no meu, em alguns momentos no qual eu estava ali fora. Enquanto a Flávia discorria aqui o que o Espírito de Deus falou no coração dela, e eu creio verdadeiramente nisso, no que eu estou falando, que o Espírito de Deus que habita nesse santuário, que habita dentro de cada um de nós, ele vai testificando o que vai passando de um e vai passando para outro. E eu creio que verdadeiramente ele me trouxe
justamente essa meditação nessa noite, justamente para nós, para contextualizar tudo que a diaconisa Fábia veio falar aqui neste púlpito. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependeste. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, por quantas são dignas disso. Amém. Por muitos e muitos tempos, eu escutei essa palavra uma vez, não o contexto inteiro, mas só a última estrofe que nós lemos, que no caso é o versículo 4. Mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, por quantas são dignas disso. Por muito tempo eu fiquei com essa mensagem ardendo no meu coração. Por muito tempo, tudo que eu fazia, tudo que eu ia fazer, eu lembrava dessa mensagem. Portanto, há em Sardes pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Quem diz isso não é um pastor, quem diz isso não é um presbítero, quem diz isso não é um levita, quem diz isso não é um presidente, não é um governador, é o próprio Deus. Imagina o próprio Deus personificando aqui na sua frente e falar: e aí, como é que está a sua veste? E aí, como é que está a sua veste? Porque aqui ele fala: e não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Então, nessa noite, Deus pergunta para mim e para você: como está as suas vestes? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu ia chamar a missionária Márcia com a oportunidade dela, mas como é que Deus trabalha, né? Olha como é que Deus trabalha. Diaconisa da Nuvem, vem para frente, por favor. Com sua oportunidade. Saúde mais uma vez a amada igreja com a paz de Jesus, amém. O que eu acho interessante é que o Senhor ele vem falando, né, desde sexta, né, e o que a diaconisa Flávia falou, eu passei por uma experiência semelhante. E eu estou pagando preço pela desobediência. Porque chegou uma certa pessoa também me pedindo ajuda. E o Senhor automaticamente fechou meu coração para mim não ajudá-la. Aí algumas palavras, algumas lágrimas rolando aos olhos, eu fui e ajudei. E a partir daquele momento, naquele dia mesmo, naquele dia que eu ajudei, a minha vida desmoronou. Financeiramente falando, desmoronou. Porque não era para mim ajudar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, escuta a voz do Senhor. E peça para o Senhor colocar, trancar o teu coração. Não vá pela emoção. Porque quando você vai pela emoção, sabe o que acontece? Eu entrei no olho do furacão junto com ela. Fiquei com raiva dela? Fiquei não. Eu fiquei de mim mesmo. Porque eu fiz o que o Senhor não me ordenou a fazer. E é desse jeito que eu estou pagando preço até hoje.
Todo santo dia que eu acordo, que eu levanto, que eu penso na situação, eu falo, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Coloque tudo no lugar. É desse jeito. Pode ficar, dá pena da pessoa, dá pena, mas não faça. Porque você vai pagar um alto preço. Né? E é isso. Posso falar uma palavra rapidamente sobre isso? Quando eu entro na cadeia de curso, tudo aquilo que já nós somos casados, se você não consegue falar com o teu marido, já pode ter certeza que não é de Deus. Tudo aquilo que você vai fazer, que você não pode falar com o teu marido, não é de Deus. A pergunta é vice-versa. Não, vice-versa. O casal, vice-versa. Pergunta, você falou? Não. Você falou? Não. Eu falei, eu achei. É isso que é importante. Porque andarão, Amós diz o quê? Amós 3. Andarão os dois juntos se não houverem comunhão. Então isso é muito importante, gente, porque isso é bíblico. Isso é real. Isso é verdadeiro. Perdão, pode continuar. E foi como o pastor falou uma vez aqui. Às vezes nós entramos no olho do furacão porque nós queremos. Porque nós queremos. E dessa vez, como o pastor acabou de falar, a Danu sempre fala comigo. E dessa vez ela não falou. Quando ela falou, já era tarde, eu simplesmente me calei. Ela sabe quando eu me calo, eu fiquei com raiva. Porque ela não conversou comigo. Ela sempre fala comigo. Missionária Márcia, vem aqui na frente, por favor. Glória. Aleluia. Depois vem nos falando desde sexta, sábado na consagração, sábado à noite no culto. Deixa Deus te usar mais uma vez. Olha. Os irmãos trabalham do Senhor, amém? Amém. A gente aqui não pode nem chegar e ficar quietinha no canto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar aqui congregando com os irmãos, passando esse domingo aí abençoado. Aleluia. Eu queria deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos, de tudo que foi falado aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim, para a gente ganhar tempo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele teve um espinho na carne, o Senhor deixou um espinho na carne de Paulo, para que Paulo aprendesse com esse espinho na carne. Ele disse, mas se você quer dizer com isso, que eu e você temos um espinho na carne, para aprendermos a ouvir a voz de Deus, a andar nos caminhos de Deus e seguir os caminhos de Deus. E aprender mais com isso, ter humildade. Talvez você queira deixar, como foi Paulo aqui, de várias maneiras, fazer da sua vontade, meio das suas lutas, meio das suas dificuldades, meio de tudo que você vem vivendo. O Senhor, Ele fala para mim, para você, a minha graça te basta. Glória a Deus. Se a graça do Senhor basta para mim, basta para você, só descansa nele. Glória a Deus. E só como eu tenho que testemunhar, eu estive aqui na consagração e a presença do Senhor foi notória do início ao final. Foi uma coisa linda que Deus fez neste lugar. Não precisou de quantidade de pessoas, precisou de pessoas com vontade de se doar para Cristo, receber de Cristo. E Deus não dispensou ninguém de mão vazia. O Senhor fez maravilhas neste lugar aqui. Eu tive essa oportunidade de estar aqui no sábado também de manhã. Tive a oportunidade de estar no sábado à noite. Posso dizer para você que a mesma unção que Deus transbordou no sábado de manhã, Deus transbordou no sábado à noite. Foi algo sobrenatural. As lágrimas rolavam nos olhos das mulheres. E eu posso dizer para você, o adversário perdeu mais uma vez. Deus trabalhou grandemente. E aqueles que saíram daqui entraram de uma maneira
dolorosa, sofrida, pode ter certeza que ele saiu daqui com uma vitória. Aleluia. Saiu daqui com o coração acalentado. Saiu daqui com uma certeza que existe ainda um lugar que ora pelas pessoas, que abraça as pessoas e o que o Senhor ainda se faz presente. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus por poder ter participado desse culto ontem, que foi um culto abençoadíssimo. E foi falando também rapidamente sobre câncer. A missionária, né? Que pregou aqui ontem, ela falou sobre câncer. Mas ela falou de uma maneira leve. Ela falou de uma maneira que ela tinha a convicção que a graça do Senhor era com ela. Ela tinha a convicção de que Deus estava no controle da vida dela. Ei, eu não sei o que você está vivendo, mas tenha essa certeza de que Deus está no controle da sua vida. Amém? E assim eu agradeço a minha amiga por oportunidade. Desde sexta-feira eu estou aí falando sobre as coisas que guardam no coração, a famosa caixinha preta, a famosa caixinha preta. E hoje não foi diferente. Quando eu e a Danusa viemos para cá, pegamos um motorista de Uber, o evangélico, para a honra e glória do Senhor, e ele tocou nesse assunto. Muitas pessoas guardam tudo na caixinha preta. Aí a Danusa olhou para minha cara, eu olhei para ela e falei, gente, sexta, caixinha preta, sábado na consagração, caixinha preta, à noite a caixinha preta. Falei, amor, para tu ver quando Deus está no meio do negócio, não tem mágoa. Então o Senhor me deu uma palavra que está em Salmos 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O Senhor cura todos aqueles que estão com mágoa. O Senhor cura. Abre o teu coração. Perdoa quem tem que perdoar. Mas não jogue essa chave fora. O Senhor quer tratar. Mas como é que Ele pode tratar se o teu coração está trancado nesse momento? Ele quer trabalhar com nossos corações, mas depende da igreja, depende da pessoa. Como foi falado também que na sexta-feira, no Salmo 126, versículo 5, os que semeiam com lágrima, colherão com alegria. Muitas pessoas saem da igreja magoadas. Muitas pessoas saem da igreja porque o irmão do lado não falou com ela. Muitas pessoas saem da igreja porque não recebe o carinho que ele é devido. Ou, o Senhor lhe falar, estão semeando com lágrimas, sim. Estão semeando com lágrimas, mas colherão, mas nós vamos colher com alegria. Liberta essa dor do coração. Eu falei para minha esposa, erramos, errou sim, já orou ao Senhor, já pediu perdão ao Senhor, então abre essa caixinha preta no coração, para não te criar um câncer. Abra essa caixinha preta no coração, deixa Deus trabalhar, não fique com mágoa no coração. Errou, mas o Senhor já te perdoou. Faça a coisa certa, para não errar de novo. Amém, igreja? Amém, Senhor. Vou pedir que o Natan distribua os envelopes. Já distribuiu? Então vem aqui orar pelos envelopes, irmão. Vem louvar. Já nós vamos ter o nosso pastor Cardoso trazendo a palavra. Aleluia! Agradecer mais uma vez pela oportunidade que eu estou tendo e agradecer a Deus por estar aqui com meus irmãos, louvando e adorando. Amém. Pode levantar.
que é bom, né? Ao vivo. Exatamente, né? Vejo o erro das pessoas e não molho os meus defeitos. Justifico-me com bem, quanto mais aqui. No final eu reconheço outra vez. Estou sempre declarando, eu sei como criança, com o coração cheio de vontade de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Só não fale o pecador, pecado de perfeito. Ai, meu Pai, tenho muito que me dar. Me ajude a melhorar, Pai, meu Pai, tenho muito que dar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Glória a Deus. Pai, minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde de entregar meu coração. Minha prioridade, me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fique aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, que teus irmãos levantem o clamor alto. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida e pela vida dos irmãos, Senhor. Senhor, não sei o que acontece na vida de cada um, mas que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer grandes moveres espirituais na tua casa, meu Pai. Senhor, que a gente venha cumprir o nosso propósito na terra, pois temos que entender que nós não vimos para nós próprios, somos como figueira. A figueira não dá fruto para si próprio, mas para o outro. Então temos que entender que devemos ajudar o outro que está lá fora, trazer ele aqui para dentro, para ele entender quais são os propósitos de Deus na vida. Então, eu posso me afirmar que Deus me ensinou o que é amar. E eu amo vocês, assim como vocês me amaram. Pois se vocês me amarem 10 vezes, eu amo 100 vezes mais. E eu agradeço a Deus por eu estar aqui, abençoando essa casa e trazendo a presença do Santo Espírito para abençoar cada um dos irmãos. Aleluia. Com as ofertas que vocês vão ofertar agora,
Que Deus possa fazer essa casa cada vez mais crescer, Glória a evoluir Deus. em espírito e em verdade. E assim eu agradeço a minha santa oportunidade. Aleluia. Aleluia a Deus. Em novembro, eu já comuniquei o pastor Harrison, na segunda semana de novembro, eu e a diaconisa da Musa vamos entrar em férias, da igreja também, ela quer ir na terra dela impropriar, mas pensamos que ia ser a descanso, mas não vai ser descanso porque já recebemos convite para pregar lá. Convite para levar a palavra do Senhor. Então seja feita a vontade do Senhor, que descanso não vamos descansar, nós vamos trabalhar. Segunda-feira tem seminário, pastor Cardoso. Segunda-feira tem seminário, aula de canto. Quarta-feira, a quarta profética. Sexta-feira, círculo de oração. Consagração só. Segunda semana também, de novembro, não trabalha mais. Consagração. Eu já fiz a sua agenda. Oi? Eu já fiz a sua agenda. Gostei da resposta. Tá bom, Deus está isso tudo, irmã. Olha, irmã. A resposta que eu depois aí. Oh, aleluia, glória a Deus. Não vai barato. Pastor Cardoso, faz favor, vem trazer a palavra do Senhor hoje. E vou chamar aqui na frente o pastor André para estar orando por ele. Eu? Glória a Deus. Coloque de pé, estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, pedimos uma vez mais, Senhor, que Tu possa usar o Teu servo, Senhor, com poder e com graça, Senhor, com ousadia, com intrepidez, que Tu preparou esse ambiente, Senhor, para essa palavra ser ministrada aos nossos corações. Aleluia. Fala conosco nesta noite, usando o pastor Cardoso uma vez mais, Senhor. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. A igreja que concorda nisso. Amém. Graças a paz, a igreja pode ficar sentado, à vontade. Agora quem fica em pé sou eu, agora quem trabalha sou eu, fica à vontade, descansa o coração. Vou falar aqui um pouco a palavra de Deus sobre as intenções. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sobre as coisas. Eu não bebia essa água. Eu não bebo água, eu passo o dia inteiro, eu nem lembro como eu bebi água. Igual hoje, eu bebi nem um copo. Mas vamos ver aqui as nossas intenções e a reação de Deus. Lá no livro de a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Se eu começar a gaguejar, demorar um pouco, é que vocês sabem que eu estou com problema na vista não, no olho, e tem hora que embaralha tudo assim, eu dou uma esfregadinha, senão não sai. Mas vamos lá. Uma ilustração. Havia um homem rico, milionário, que vivia com o seu filho numa grande mansão, desempregado. Chegou uma certa época que o seu filho morreu. Passando um tempo, esse milionário também veio a falecer. E, como ele não tinha nenhum herdeiro, foi colocado à venda todos os seus bens, todas as suas obras de arte, tudo que era de valioso. E ele tinha as obras de arte, esculturas de Miguel Ângelo,
pintura como lá a estátua de Davi, pinturas de Leonardo da Vinci, não conhece essas coisas não entendo de arte não, pinturas de Leonardo da Vinci, como a Mona Lisa, já os antigos de porcelana da dinastia Ming, tudo isso é milhões, e tinha outras coisas. Mas, quando começou o leilão, o leiloeiro chamou, colocou um quadro assim, destampou e falou: vamos começar por este quadro. É o quadro do filho. A única coisa que o filho tinha feito, o cara era rico, só sabia ficar ali, era de boa na vida. A única coisa que ele fez para a humanidade foi um quadro. Mas as pessoas que estavam ali, elas queriam coisas que mostrassem beleza, aquilo que a tradição e o costume diz que é belo, que tem valor, que dá poder, que te dá uma posição social, prestígio. Não importa o que você faça, qual o seu sacrifício, para você ser tudo isso, para alguém dizer e falar: esse cara tem dinheiro, você tem que ter uma dessas peças. Mas o quadro do filho era uma coisa bem simples. Não era muito bem feito, cheio de decorações, de uma Mona Lisa da vida, que não importa o lado que você olha, ela está sorrindo para você. Está sempre dando mole para alguém. A Mona Lisa tem jeito com ela, está sempre rindo. Era um quadro simples, despretensioso. Ele não demonstrava prestígio nenhum. Aí as pessoas olharem: isso aí, não, passa batido. Não, vem o próximo. Vamos leiloar. Quem dá? Vamos começar. R$1, 100 reais, 50 reais. Não. Ninguém queria, porque não mostrava prestígio. Nisso havia um empregado, já um coroinha, aquele velhinho, barba branca, que vivia, morava, trabalhava, vivia naquela família e cuidava desde o nascimento daquele garoto, igual o Alfred com o Batman. Vivia sempre ali. E ele olhando aquilo, cara, ninguém queria o quadro daquele menino. Ele ofereceu, cheio de sentimento, de amor, a gratidão pelo que ele havia passado com o milionário, o amor, o carinho que ele tinha tido com o filho. Ele ofereceu tudo que ele tinha para aquela obra. Quando fez isso, o leiloeiro, ao invés de bater o martelo, ele chamou o advogado. O advogado chegou lá, abriu o testamento e começou a ler. Causou 1, causou 2, causou 3, e o povo foi ficando ali irritado com aquilo. E na última cláusula, ele disse: o bem mais valioso desse senhor era o filho e o seu quadro. Então acabou o leilão, porque quem adquiriu o filho ganhou toda a herança do pai. Nós aqui seguimos um filho que não fez uma obra bonita, porque muitos desconsideram. Não fez uma obra de prestígio, porque nem todos dizem que ele realmente existiu. Nem todos dizem isso aí teve valor. Lá em Paulo mesmo, quando ele estava pregando, quando ele encontrou o pessoal, ele começou a falar para os filósofos, e os filósofos disseram assim, começaram a escutar. Aí de repente ele para. Se ele morreu, ele ressuscitou. Se ele morreu porque tinha que pagar um compromisso, tinha uma situação que ele precisava resolver, ótimo, concordamos. Mas se ele ressuscitou, cara, não quero te ouvir mais não. O que ele fez não tem valor. Se ele ressuscitou, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não cumpriu o que tinha que cumprir. Então até hoje, a obra desse filho, ela não tem prestígio.
Mas nós que estamos ali convivendo com Ele, nós que estamos ali com carinho, com amor, nós estamos ali querendo ter aquela comunhão com Ele, embora Ele já tenha morrido, não exista mais aquele homem Jesus, nós não corremos atrás dele por sacrifício, nós não imaginamos dificuldades. O que nós queremos, como esse empregado, é adquirir o que ele deixou. E o que foi que ele nos deixou? Ele nos deu uma palavra, ele nos deu um ensino de como entender a palavra e nos deu a salvação. É isso que nós temos que dar valor. As coisas do mundo, por mais bonito que seja, uma Mona Lisa, um quadro lá de Michelangelo, por mais que a gente goste do Flamengo, 3-2, deixa pra lá, mas isso é coisa do mundo, coisas que nós podemos olhar e achar até bonito, mas não podemos dar valor, porque o nosso valor é dado pelo sentimento, pela compreensão, pelo amor, e não pelo que nós vemos. Então, Deus, Ele é criativo. Ele fez tudo o que está à nossa volta. E se você parar para olhar, tudo é bonito. Uma planta que dá uma rosa, uma folha que amarelada com o tempo, numa chuvinha como essa, fica verde. Vários tons de verde, vários tons de flores, árvores grandes, pequenas, chuva, poeira, neve, montanha, vale, planície, tudo é bonito. Eu, quando fazia, já faz um tempo que eu não fazia, no meu trabalho de guia, a coisa que eu mais gostava era acordar de madrugada, sair da barraca antes do dia amanhecer, lá em cima do morro, e ficar olhando, quando o sol ia aparecendo, as nuvens embaixo, era um tapete. Eu estava acima das nuvens. Olha, é uma visão, para mim, é a mais bonita que tem. É como se fossem ondas quebrando, brancas, e eu estivesse acima delas. Eu não sei surfar, nem quero longe, distância de Tubarão, mas aquela era a visão mais bonita para mim. Eu tirei uma foto, que eu até coloquei ali na frente do meu notebook, o sol nascendo e batendo naquelas nuvens, e as nuvens foram amarelando, foram ficando avermelhadas, amarelas do sol, e quando você olha, parecia que estava pegando fogo. Essa foi a foto mais bonita que eu já tirei, e é a que eu dou mais prestígio. Aquilo nenhum pintor, nenhum escultor, nenhum poeta pode descrever aquela imagem, mas Deus pintou para mim, porque todo mundo estava dormindo, só eu em pé. Eu coloquei a foto a máquina numa árvore e tirei aquela foto. Algo simples. Se eu colocar para vender, vai ser assim, é normal, não tem nada. Eles não vão dar valor como não deram a Cristo, a obra que Cristo fez. Então, Deus, Ele é criativo, Ele tem toda a capacidade e nos deu toda a capacidade para fazermos coisas bonitas e não ficarmos presos
no que a sociedade impõe, no que a sociedade diz que nós devemos seguir, devemos abraçar, devemos ouvir. Deus tem algo exclusivo para cada um. E a obra de Deus, a obra do Filho, a obra de Cristo, ela tem um significado próprio para mim, para o Marcos, da Luz, para cada um aqui. Eu não posso ver a obra que Deus está fazendo para o Marcos, mas eu sei que vai ser bonita. Mas ele tem a visão de Deus da obra bonita que Deus está fazendo também. Esta é uma forma que Deus conversa com você. Aí as pessoas dizem: olha, Deus não fala mais comigo. Um dia, quando eu levantei a mão, talvez, ou então num dia que não sei quando eu falei em línguas, mas Deus falou comigo, mas nunca mais. É porque você não vê a obra de Deus na tua vida. Quando eu falo a obra, não é um trabalho, é a beleza daquilo que está por trás do trabalho. Eu podia falar assim, como muita gente diz: tu é maluco, tu vai ficar subindo o morro todo fim de semana, para quê? Eu falo: cara, eu subo para descer de corda. Ah, tu sobe só para descer de novo. Tu é maluco. Mas Deus me mostra coisas lindas lá em cima. Nesse dia, depois que o sol apareceu, eu olhei para baixo. O morro que eu estava verde. Mas lá embaixo, no vale entre os dois morros, estava gelo. Aquilo tinha descido, tinha virado gelo lá embaixo. Cara, eu estava de boa lá em cima. Eu gosto, Deus mostrou coisas para mim. Eu saí de dentro do escritório de contabilidade que eu não gostava, mas desde 17 anos só passei raiva. E de repente, por 3 anos, 5, esse é o mercado de trabalho, 5 anos, eu vi coisas maravilhosas de Deus. Assim como tem lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá no alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O maior artista do universo teve o capricho de fazer o mundo para mim, para você, e dentro desse mundo caprichado, colorido, ele fez algo exclusivamente para você ver, para você sentir, para você se agraciar e tomar posse daquilo. Coisa simples pode ser, mas é uma coisa que ele fez para você, para dizer: olha, estou contigo. Sabe? Outra pessoa que está ali do teu lado não está vendo isso, mas é a sua obra, é o teu desenho, é assim que eu quero que você faça, que você seja. Essa é uma reação de Deus diante da sua intenção de seguir o Filho dele. Jesus, ele orou no Getsemane, logo em seguida da ceia, e levou os discípulos para orar. A intenção dele era boa, a intenção dos discípulos era boa. Vamos orar, vamos agradar ao Mestre. Mas ali Jesus sabia que ele estava para fazer o último combate da vida dele. Aquela oração seria a última que ele faria para que o inimigo não vencesse os seus discípulos, não vencesse a sua obra.
Ali, ele podia ter reagido, ele podia ter se negado, ele podia nem ter ido, mas a reação dele foi: vou orar como todos os dias, vou ensinar como todos os dias, a minha obra tem que ser completada. Então, é uma ilustração até agora para mostrar as intenções humanas e as reações de Deus. Às vezes até, reação de Deus não, as tuas intenções e as tuas reações, porque a cada situação, cada intenção que você vive, Deus age de uma forma, e aí você reage à ação que Deus pôs na tua vida. No livro, hoje está bravo, lá no Evangelho de João, segundo o entendimento espiritual de João, capítulo 18, versículo 1 a 12, né? Já que eu errei, vamos consertar direito. Diz assim, tem um título lá de Jesus no Getsemane. Obrigado, pessoal. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. 2. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achostes e armas. Os soldados eram do templo. Sabendo, pois, Jesus tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam eles: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: a quem mesmo buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Replicou-lhe Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai esse dizer, para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na marinha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a corte e o comandante, os guardas dos judeus, prenderam a Jesus e o manietaram. Vamos ver um pouquinho aqui. As intenções humanas e divinas nesse texto. As intenções humanas. Vamos começar pelo mais fraco. Judas tinha uma intenção. Ele sabia onde Jesus estaria e ele tinha intenção. Eu quero, eu espero, eu conheço, eu acredito desse meu mestre. Ele é o rei que irá nos libertar. Lá no versículo 2 diz isso. Os soldados tinham apenas uma intenção: defender o seu povo e obedecer ao seu líder. Pedro também tinha intenção de estar com Jesus até o fim, mesmo que tivesse que dar a vida por amor a ele. Lá em João capítulo 13, versículo 36 diz isso: eu morro por ti, não vou te abandonar. Mas, cara, era esperto, era Pedro. Era Pedro, mano, eu vou morrer contigo, mas eu vou levar uma espada que eu não sou besta. O cara que vier eu ataco.
né? E foi o que ele fez. A intenção dele, ele levou a espada, mas é para defender a mim e a Cristo. Vou morrer com ele, mas vou morrer lutando. Sou o cara. Vamos ver a intenção divina agora. Jesus tinha a intenção de orar no jardim, como ele sempre fazia junto com seus discípulos. Jesus sabia de todas as coisas. Versículo 4 diz: Jesus, todas as coisas, sabendo, pois, Jesus sobre todas as coisas que sobre ele havia de vir. Jesus, ele se entregou voluntariamente. Ele tinha o poder de tudo. Ele podia falar assim: ninguém vai me levar. Ele podia matar todo mundo, ficar de boa. Ou ele podia ter falado, na hora que os caras caíram, ele podia ter metido o pé, vazado do lugar, descido igual uma pedra, igual um cabrito naquele morro. Mas ele ficou lá. Ele se entregou, porque era a obra que ele tinha que cumprir. Essa obra, Deus tinha mostrado para ele: tu vai fazer isso. E os discípulos não tinham visto. Ele havia falado que ia acontecer. Pedro falou: cara, eu não vou, tu não vai morrer não vou deixar. Mas ninguém tinha visto a obra. Ninguém viu aquele quadro que Deus pintou para Jesus. Só ele viu. Mas Jesus tinha a intenção de salvar todos os discípulos, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deram. No versículo 6 diz que quando Jesus perguntou: o que vocês querem? Queremos Jesus. Sou eu. Eles caíram, os soldados caíram para trás, porque a palavra de Deus tem poder. E quando Jesus falou: sou eu, ele estava citando o nome de Deus, que é o Tetragramma. Quando Moisés pergunta, diz: eu sou. Jesus usou de palavras, usou do que ele sabia, usou do ensinamento, usou do conhecimento dele até o fim, porque ele sabia a obra, ele tinha visto todo o quadro que havia sido colocado para ele. Ele tinha visto cada pincelada, cada cor, cada tom. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Então, nós temos que enfrentar os nossos problemas. Agora vou começar o sermão, que até agora foi a introdução. Nós temos que enfrentar os nossos problemas de acordo com a vontade que Deus pôs na tua vida. Qual foi o quadro que Deus te mostrou? O que foi que ele viu e que ele quis passar para você? Vamos mudar o quadro. O quadro é coisa antiga, da minha época. Foi um stream. Ele fez um streamer na sua vida. Qual foi o streamer que Deus mostrou para você? Você viu tudo? Ou você viu só um pedacinho e te pôs o dedão lá, correu, vou ver outra coisa, não quero mais. É Deus para mim. Qual é o próximo? Ou você viu o seu streamer todo? Você viu tudo que Deus tem para você? Ninguém pode dizer qual é a intenção do outro. Apenas pode saber qual é a intenção para si mesmo. Mas para isso você tem que olhar a obra inteira. Você tem que conhecer tudo que Deus preparou para você. Queira o melhor e Deus te defenderá. Porque Jeremias já dizia que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17. Que a intenção do coração, Marcos diz que nem sempre é bom.
Mas qual é a tua intenção? Vamos ver as reações humanas e as de Deus para essa passagem que nós vimos. A intenção de todo mundo era boa, né? Judas tinha a intenção de falar, cara, eu vou chegar lá, eu sei que ele tem poder, vou mostrar ele para os soldados, ele não vai deixar se prender, vai começar uma revolução e a gente está livre. Os soldados disseram, vamos lá, minha função é essa, eu vou cumprir a minha função, vou obedecer, vou cuidar do templo. Pedro disse, eu vou cuidar de Jesus, aquele ali ninguém toca. Mas e as reações? Judas agiu friamente. Ele chegou para Jesus, deu um beijo em Jesus. Naquele momento ele podia ter dito, cara, vou mudar. Eu vim, dei um beijo no rosto de Jesus, ele me abraçou, ele olhou para mim. Ele deve ter se lembrado quando Jesus disse, vai e faz o que você tem que fazer. Lá na ceia, quando ele dividiu um pão com Judas. Mas ele continuou no propósito dele, na intenção dele. Vou entregar Jesus. Ele vai fazer a revolução que eu quero. Os soldados, quando caíram por terra, eles ficaram com medo. Será que eu cumpro a minha obrigação? Tanto que Jesus teve que perguntar de novo, de quem vocês vieram atrás? Pedro, ele tinha a intenção de proteger Jesus e foi até o fim. Aqui não, mano, nele ninguém toca, puxou a espada e vum. Ele fez a intenção dele, não era boa, de proteger. Ele continuou na intenção boa, mas a reação não foi boa. Ele foi violento, machucou alguém. Jesus chega lá, reação de Jesus, pegou a orelha de mal, colocou no lugar e falou, Pedro, tapado, larga a droga da espada. O que foi que eu ensinei para vocês até hoje? Amor, gratidão, convivência. E ele sabia que se ele não tomasse uma atitude, aquela reação de Pedro ia provocar o que Judas queria. Pedro estaria sendo usado para começar uma revolução. Então a intenção era boa, mas a reação não. A reação divina, já comecei a falar de Jesus, ele se adiantou e perguntou o que vocês querem para poder controlar a situação. Ele não queria que os soldados chegassem e já começassem a ter aquela reação da polícia que já chega batendo. Já chega, qual é, mano? Tu tá olhando por quê? Qual é? Senta aí, joelho. Ele já quis logo, Jesus já quis logo tomar a ordem da coisa. O que vocês estão atrás? O que vocês querem? Quando eles falaram, Jesus disse, sou eu. Esquece eles. Eles não têm nada a ver com isso. É a mim que vocês querem, é a mim que vocês vão levar. Jesus se entregou, porque ele quis, porque ele tinha que ir até o final do experimento dele. Então, Jesus ele curou o soldado, e quando ele disse, lá no versículo 11, mete a espada na bainha, Pedro, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Ele também, lá em Lucas 22, ele fala assim, deixai, basta, chega, e toca na orelha de Malco. Ele, como se estivesse dizendo, não lutem, não reajam, deixem
o evento seguir o seu curso. Deixe a coisa rolar como Deus preparou. Era a reação de Jesus. O ser humano sempre cai em reações negativas quando uma situação de risco ou ele se sente pressionado. A melhor forma de vencer o inimigo é torná-lo seu amigo. Não importa a intenção ou a reação de alguém. Você sempre tem que estar pensando naquela pessoa como uma amizade, como um amigo. Jesus, ele ensinou várias vezes: se alguém te der um tapa no rosto, na face, dá outra. Se alguém te pegar pela mão e te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se alguém te roubar a tua capa, dá a túnica toda. Por que então Pedro iria reagir daquela forma? Por isso ele foi contra a reação de Pedro e curou o mal. Não importa a reação que você já teve na sua vida. Qual foi a intenção? Qual foi a reação? Se perdoe. Deus sabe das suas reações. Por isso, quando você tem uma intenção, Ele já tem uma ação preparada. E Ele espera que você reaja de acordo com a palavra dEle. E não que faça como Adão. Adão estava lá no jardim, estava de boa, a mulher chegou, fez a bobagem dela, chegou aí. Adão, está aqui uma frutinha, pega, come. Adão comeu. A mulher serviu para fazer o quê? Aí quando Deus viu, foi lá falar com ele já estava lá com a roupinha e tal. Adão, o que tu está fazendo, Adão? O que você fez da tua vida? Poxa, olha só, ele podia ter dito assim: poxa, olha só, vacilei, mano, deu ruim para mim, perdoa aí, eu fiz uma coisa errada, mas prometo não fazer de novo. Não, ele não se arrependeu. Qual foi a reação dele? Pô, cara, olha só, eu estava com fome, essa mulher que o Senhor me deu, ela chegou toda boazinha para mim. Amor, filho, eu trouxe comidinha para você. Olha, eu estou uma fruta gostosa para você. Aí ele falou: chefe, se eu digo não como, eu ia dormir no sofá, mano. Deu ruim. Aí eu tive que comer. Mas o problema é teu, né? Tu que fez essa mulher aí, né? Fazer o quê? A reação dele não foi pedir perdão, não foi mostrar a realidade. Ele comeu o que ele quis. Mas ele simplesmente, a reação dele foi: vou tirar o meu da banda, né? Jesus, Deus vai ter que se virar com ela. Tanto que a Bíblia não diz que o erro foi da mulher. Fala assim: Adão, o erro é teu. Por quê? Ela não jogou a culpa em cima de ninguém. Ele que teve a reação errada. Aí, Jesus, como o segundo Adão, ele, assim começou, acabou a vida dele social e começou a vida ministerial, espiritual dele, que ele foi batizado. A primeira coisa que ele fez: vou para o deserto, mano, vou ser tentado. Adão não foi lá, não fez as bobagens dele? O inimigo não fez ele errar? Vamos ver agora. Foi para lá, foi tentado 3 vezes. Transforma esse, você está com 40 dias, fome, sede, transforma essa pedra aqui em pão. Faz igual que eu fiz com Moisés, sair água da pedra. A reação dele foi uma reação do que Deus queria.
nem só de pão viverá o homem. Ele levou para outro canto e falou: olha só, pula daqui. Lá no ponto mais alto do templo, pula daqui. São 60 metros. Os anjos não vão te deixar morrer, mano. Pula. Deus fala: não tentai a Deus. E quando ele leva lá para o topo do monte e fala: olha, tá vendo? Tudo isso aqui eu vou te dar. É só você me adorar. Jesus fala: só deve adorar a Deus. Aí as pessoas falam: aquele Jesus, o inimigo estava dando para Jesus ao governo. As pessoas só pensam em política. Só que ali ele estava dando a política, a parte militar e a religião. O que mais prende o homem hoje é a religião. O que mais domina o homem é a religião. Aqueles que estão no topo da religião é que mandam na vida de todo mundo. Você já falou, eu não gosto dessa palavra, crente. Você já falou com crente? Meu pastor não deixa. Meu pastor não quer. Tem um rapaz que ia lá na igreja, a igreja que eu administro lá, ele: pô, gostei da tua obra, eu vou te ajudar, não sei o que, eu venho para cá. Mas antes eu vou falar para o meu bispo. Se ele deixar, eu venho, porque eu não gosto de, já falei para ele, eu não gosto de religiosidade. Não concordo com o que ele faz na igreja, mas eu gosto do que você faz. Então eu venho para cá. Mas se ele deixar, ele não estava gostando da coisa, mas estava preso na religiosidade. Não, porque o bispo tem que dar o quê? Você quer ir embora? Vai embora, mete o pé. O bispo falou: não, tu vai ficar. Aí ele falou: não posso vir, porque o bispo não deixou. Mas tu não gostava, não era contra a religiosidade? Né? Mas onde está a obra bonita que ele viu de Deus? Essas são reações que nós devemos evitar. Não estou falando aqui para ninguém sair discutindo, brigando, saindo da igreja dele, indo para a minha, vindo para cá ou para qualquer outra. Mas haja conforme Deus está te mostrando o quadro. Deus falou para ele: cara, você está vendo um monte de erro? Não sei qual é a igreja dele. Então sai, vai para outra. Aí ele: não, eu vou ficar aqui com o meu bispo. Qual é a reação? Então busque o Espírito de Deus e terá reações controladas por Deus. Cuide das suas intenções e reações. Já estamos acabando? Já estou passando da hora. Deus quer nos capacitar para não termos as boas intenções e péssimas reações. De boa, tem um ditado que diz que boa intenção o inferno está cheio. E tem uma outra que diz assim: pô, mano, se eu fosse você, eu fazia tal coisa. Não aceitava, não. Essas intenções, essas falas, não cabem aonde Deus quer te levar, na obra que Deus está fazendo para você. Seja dentro da igreja, seja na tua vida particular, seja no teu trabalho, na tua família. Deus tem uma obra para você em qualquer lugar. Glória a Deus. Até na família é uma obra de Deus. Está tudo ali no seu stream, é só você ver. É só você ver, assistir, prestar atenção, cada cena. Nós não devemos causar reações perigosas para nós mesmos ou para as outras pessoas. Peça perdão ao Senhor por suas intenções negativas, por suas reações negativas, pelos teus erros, porque Deus sabe o que você fez, por que fez. Então, não se martirize. Não fique remoendo. Esqueça. Faça como Deus. Ele joga os teus pecados no esquecimento. Desde que você se arrependa. Se arrependa e siga adiante. Deixa Deus com aquele passado. Deixa Deus com o pecado. Ele vai agir. Ele vai fazer.
Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Mas nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos serão contaminados. Esqueça o teu erro. Vou falar para vocês, basta um erro de cada dia. Esquece aquele erro de ontem e cometa um erro novo hoje. Porque nós vamos errar. Não adianta. Ninguém é santo. Nós estamos caminhando ainda nessa santificação. Esqueça o erro de ontem. Cometa outro erro novo hoje. Depois, se arrependa. Isso é adiante. Não fique guardando essas coisas, não. Pedro não guardou o erro dele. Ele errou, negou a Jesus 3 vezes, se arrependeu, tchau, tá logo. Judas, ele ficou remoendo o erro dele. Mas não vamos entrar não, que esse é outro assunto, é mais de 2 horas de pregação. Mas Judas, ele ficou remoendo. Então, não fique remoendo o teu erro. Passe adiante, vá para outro. Por quê? Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então entregue suas intenções ao Senhor, agrade ao Senhor, como está lá em Salmo 37, deixe o Espírito de Deus controlar as tuas ações e reações, tudo dará certo. Guarde a tua espada, use o nome de Jesus. Pare e contemple tudo o que Deus criou para você, como um todo, como prova do seu amor por você. Não veja partes, não veja só o início, não se preocupe com o final, veja tudo. E você saberá cada fase da sua vida, você saberá como reagir e como passar por cada problema, cada dificuldade. Não deixe que uma simples chuvinha te tire da palavra de Deus. Não deixe que uma novela coloque coisas erradas na tua cabeça. Não deixe que uma música faça a tua família se perder. Use o nome de Jesus. Contemple a criação de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Desculpe pelo avançado da hora. Eu sou igual o Paulo, começa a falar, eu não paro, as pessoas dormem. Graças a Deus até hoje ninguém morreu, porque eu não sou Paulo. Eu sou igual o Paulo para falar, mas não sou Paulo para ressuscitar ninguém. Mas também bebe água, Bebe água, senão eu não paro de falar. Glória a Deus. Eu não sei se a igreja entendeu a mensagem do pastor Cardoso. Eu não vou fazer isso não, mas pela primeira vez eu vou fazer. Eu não sei se a igreja entendeu. Não sei se a diaconisa da luz entendeu. Não sei se a diaconisa Clara entendeu. As intenções foram boas, mas o coração é enganoso. Mas só Deus sabe o valor que vocês têm, porque só Ele são os corações. A resposta veio direta. A resposta veio direta. Então, não leve para a caixinha preta, ainda tem a caixinha preta ainda, não leve para o coração. Não leve para o coração. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando pelo término do culto. O pastor André vai estar dando a bênção apostólica. Soberano Deus eterno Pai. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse culto racional, Pai. Senhor, o Senhor aliviou o coração das tuas servas, Pai. Pai, que o Senhor possa me levar em segurança agora para casa, Pai. Que o Senhor guarde cada um aqui, Pai. O
o Senhor venha guardar, Pai, cada um, Pai. Que o Senhor já coloque anjos, Pai, liberando o caminho, Pai. Sim, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa palavra abençoada, Pai. É que eu te peço hoje, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, a igreja toda diz: amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui na nave, com todo o povo de Deus na face da terra. E todos dizem: Amém. porque eu e vocês fazemos parte De uma grande família, com muitos filhos, semelhante a Jesus. para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Thank you.